Juízes capítulo 2. A partir do verso 1, diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito eu vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Diga amém. Amém. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubais e os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas costas e os vossos deuses, e vos serão por laço. Versículo 4 e último. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou a sua voz e chorou. Diga glória a Deus. Esse texto falava muito ao meu coração, irmãos, porque toda a palavra de Deus nós buscamos procurar desses textos ensinamento que nos traga direções. E eu digo que do mesmo jeito que Deus falou no passado, do mesmo jeito que Deus se revelou no passado para o seu povo, Deus se revela hoje no nosso meio. Eu acredito que, como está na Bíblia, Deus ele não muda a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, e Ele não muda conosco aquilo que Ele nos prometeu. Sempre somos nós que estragamos o negócio, sempre somos nós. A palavra de Deus, irmãos, ela é reta, ela não tem variação, ela não tem mudança. Deus ele não muda de acordo com o pensar de multidões. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus e é para todo sempre. Jesus disse assim: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Ele deixa bem claro o que é a palavra de Deus para todos nós. Jesus ele não abriu mão daquilo que Deus mandou ele fazer em nem 1 milímetro. Ele não abriu mão. E Jesus quando chegou aqui, ele chegou com algo de Deus, e esse algo de Deus era ir para uma cruz e morrer lá por nós. E Jesus não quis em momento nenhum cancelar isso na sua vida. Nós sabemos, irmãos, que Jesus teve momentos lá no Getsemane mesmo, que a Bíblia diz que Jesus suou sangue e ele falou para o Pai assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Você vê naquele momento uma batalha do Jesus homem, que ia sofrer toda aquela dor, com o Jesus que estava agora lutando com a vontade do Pai. Então você vê Jesus dizendo ali: a minha vontade é de não passar por isso como homem, de sentir o que eu vou sentir, de passar o que eu vou passar, de ouvir o que eu vou ouvir. A minha vontade é de nunca passar por isso, mas contudo seja feita a tua vontade. Irmão, você já parou para pensar um pouquinho nisso? Porque o sofrimento de Jesus não foi só ir para uma cruz, mas Jesus viu todas aquelas pessoas naquela multidão zombar dele. E ali naquela multidão tinha pessoas que comeram do pão que ele multiplicou. Naquela multidão tinha pessoas que tinham sido curadas. Tinham pessoas ali que viram milagres acontecendo diante deles.
E na hora, eles se juntaram com um grupo contra aquele que nunca fez mal a eles. Nunca fez mal. Qual foi o mal que Jesus fez para aquele povo? Nenhum. E isso não muda, irmãos, o que Deus é ao nosso respeito. Jesus foi para lá porque Deus queria que ele fosse. A Bíblia relata isso 750 anos antes de Jesus nascer. Isaías 53 fala o que Cristo ia passar, o que o Cristo ia passar. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo. E no Isaías 53, irmãos, ele começa assim: quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvido à nossa pregação? Olha só, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Ele está falando de Jesus. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. E Jesus sabia de tudo que ele precisava passar por nós, e ele não, de maneira nenhuma, ele abriu mão daquilo. E quando nós começamos lá no começo, como eu li o livro dos Juízes, o livro dos Juízes, irmãos, retrata aquilo que é muito próximo de nós seres humanos: a desobediência. A desobediência. Porque quando nós observamos o livro dos Juízes, irmãos, retrata o período depois da morte de Josué. Eles entraram na terra prometida, Deus prometeu a terra e entregou a terra para eles. E agora, depois da morte de Josué, algum tempo eles ainda continuaram fiéis ao Senhor, obedecendo a voz do Senhor, fazendo aquilo que Deus mandou eles fazer desde Moisés. Mas quando Josué morre, e também morre aqueles anciãos que ficaram da época de Josué, eles começaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. A primeira coisa que eles fizeram, irmãos, foi porque Deus tinha dito para eles: entra nessa terra e não deixa nada aqui. Irmãos, às vezes a gente olha para esses textos e eu já vi incrédulos dizendo que Deus mandando matar criança, Deus mandando matar pessoas. Irmãos, Deus não mandou matar pessoas nesse texto, Deus mandou destruir culturas. Culturas que era passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho durante séculos. E você imagina Deus vendo aquela cultura se passando de pai para filho, culturas terríveis, cruéis, culturas que eles matavam, sacrificavam seus filhos, queimados vivos. E Deus assistindo isso séculos após séculos, até o tempo que ele não suporta mais. Porque quando Deus prometeu essa terra a Abraão, quem habitava nessa terra era esse povo: os jebuseus, os amorreus, os ferezeus. E Abraão viveu em tendas, mesmo tendo uma promessa de que aquela terra seria dele. Mas Deus prometeu a Abraão aquela terra e disse a Abraão, capítulo 13, versículo 15. Coloca aí, por favor, Gênesis capítulo 13, versículo 15, ou é capítulo 15, versículo 16. É uma coisa assim, a gente vai achar. Coloca aí, capítulo 13, versículo 15. É aí mesmo. Deus está falando com Abraão. E Deus disse a Abraão, 15, 16: a tua quarta geração tornará para cá,
porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. É o que Deus disse a Abraão. Deus disse assim: essa terra que eu estou dando para vocês é suas, é tua, estou te dando, mas só a tua quarta geração vai tomar posse dela. Por quê? Porque a medida da impiedade, a maldade deste povo ainda não me encheu o suficiente. Vou dar tempo para esse povo se arrepender. E Deus deu tempo, irmãos. Deus prometeu aquela terra a Abraão, e Deus não tirou aquele povo dali. Tempo para arrependimento. E aquele povo continuou nas suas práticas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 em diante, versículo 10 em diante. Deus está agora falando com o povo de Israel, que estava para tomar posse da terra. Eles já tinham saído do Egito, e agora eles estavam de frente para a terra, para tomar posse da terra. E Deus alerta aquele povo, e Deus diz a eles: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Era matar queimado vivo, irmãos. Era o que eles faziam. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem quem consulte os mortos, continua. Nem encantador, nem de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações, olha só, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Deus está dizendo: por esse motivo eu estou tomando a terra desse povo e dando para vocês. Entre ti não se achará quem faça o mesmo. Não deixa, não permite, não aprende, não faz o mesmo, não adora esses deuses, não mata os seus filhos queimados, porque Deus assistiu esse povo fazendo isso. E eram, irmãos, rituais cruéis. Moloque era uma entidade de metal que eles colocavam fogo. Quando aquilo estava vermelho, ele tinha duas mãos assim, ele jogava os bebezinhos ali. E Deus assistiu isso durante séculos. Mas quando aquele povo sai do Egito, Deus diz para eles: destrói essas nações. Destrói essas nações. Acaba com isso. Mas a Bíblia diz, nesse texto que nós acabamos de ler de Juízes, que eles não fizeram isso. O grande problema é esse, irmãos. Juízes capítulo 1, versículo 17. Deus está falando com a tribo de Judá. E presta atenção no detalhe. Foi-se, pois, Judá e Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefete, e totalmente destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou, pois, Judá a Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá. A Bíblia diz, irmãos, que Deus foi com Judá. Judá não destruiu todos, mas Judá expeliu aquele povo que estava sobre as montanhas. Mas nos vales, Judá não expeliu, não destruiu o povo que morava nos vales. Só que as outras tribos de Israel usaram aquele povo para ganhar lucro em cima. Versículo 28, capítulo 1. A Bíblia diz que eles fizeram pactos com eles. Sucedeu que, quanto Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus o quê? Tributários, porém não os expeliu de tudo. Eles usaram aquele povo, versículo 30 diz, repete novamente, que eles usaram aquele povo para cobrar tributo em cima deles. Eles não destruíram aquele povo como Deus mandou. E eles começaram a fazer isso. Versículo 35. Usaram de artimanha para ganhar dinheiro em cima daqueles que eles prevaleciam em cima. Então, ao invés deles destruir aquele povo, foi o que eles fizeram?
usaram aquele povo e começaram a cobrar em cima daquelas nações tributos para que eles pudessem viver naquela terra. E eles começaram a viver o quê? De maneira tranquila. Fizeram pactos com o inimigo e permitiram que aquele povo vivesse ali e ficassem ali praticando o que eles continuavam praticando. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, presta atenção, a tribo de Judá foi a única que expulsou do seu território todos eles, destruiu aquele povo. As outras nações, os outros filhos de Jacó, fizeram pactos para que aquele povo morasse por ali. Se você for lendo, você vai ver que eles não destruíram aquele povo por completo, e foram mantendo aquele povo ali, e eles foram ficando, foram fazendo pacto, não expeliu todos. E o anjo agora no capítulo 2 aparece para eles e diz assim: vocês não fizeram aquilo que eu disse, eu tirei vocês do Egito, e eu disse para vocês, não façam de maneira nenhuma o quê? Pacto com o povo dessa terra, não se juntem a eles, porque, irmãos, parecia uma coisa boa negociar com o inimigo para ele ficar ali e receber dele o quê? O imposto devido para ele morar ali. Parecia uma coisa boa. E às vezes, irmão, certas coisas que nós fazemos para ganhar dinheiro parece coisa boa a curto prazo. A curto prazo, bom. Mas a longo prazo, irmãos, o que é que aconteceu com esse povo? Porque deixa eu te dizer, quem mora hoje em Israel? Quem são os moradores de Israel? Você pode dizer o nome? Os judeus, eles mesmos. Vamos repetir todos? Os judeus é a tribo de quem? De Judá. Cadê as outras? Cadê a de Zebulon? Cadê a de Dan? Cadê a de Naftali? Cadê a de Ruben? Cadê essas tribos? Por que hoje só moram os judeus lá? E por que eles hoje são reconhecidos como judeus? Por quê? Porque a curto prazo parecia bom negócio. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo assim, pactos com o pecado, jeitinho brasileiro. Hoje está muito fácil, está muito próximo de nós. O pecado está muito próximo, a facilidade, a internet, o erro, o engano, a mentira, está muito próximo de nós. Então a gente fica dando um jeitinho brasileiro para conviver com essas coisas por perto, e achando que a igreja do Senhor, irmãos, Deus vai continuar aceitando certas coisas, certos pactos que nós fazemos. A grande diferença, irmãos, que alguns fizeram para Deus, foi o que eles abandonaram por causa de Deus, e foi o que eles aceitaram por causa de Deus. E Deus abandonou multidões para ficar com dois, com um. Ou não foi? Foi, irmãos. Quando o povo não quis entrar na terra, a multidão toda se levantou contra Josué, Caleb, Moisés. Deus, quando fala com eles, Moisés ora a Deus, capítulo 14 de Números, a partir do versículo 18, uma oração de Moisés: Senhor, perdoa esse povo, Senhor, é longano e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão e a culpa, não tem por inocente, o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é uma oração de Moisés. Perdoa, versículo 19, versículo 20, Deus dá a resposta: eu perdoo. Mas toda essa geração que viram meus milagres no Egito, que viram minha mão poderosa e todos os sinais, essa geração não entrará. Versículo 24: salvo quem? Meu servo Caleb. Por quê, irmãos? O que Caleb rejeitou para obedecer a Deus?
Caleb rejeitou, irmãos, ficar do lado de uma grande multidão. Preferiu ser apedrejado com Josué e Caleb. Com Josué. Ficou do lado de Deus, e Deus disse assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e o quê? Seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em... Quem diz quem vive, quem diz quem morre é o nosso Deus. Você está entendendo? Milhões de pessoas morreram ali. Deus diz: vai ficar vivo 2. Ficou vivo 2. Deixa eu te dizer, irmãos, quando Deus diz quem vai ficar vivo, câncer não mata, espada não mata, fogo não mata, doença não mata, velhice não mata. Quando Deus diz que vai ficar vivo, irmãos, nada pode contra isso. Contra o dono da vida. Nada. Pare de ser de médico. Vai morrer hoje. Deus diz: vai não. E Deus falou com esse povo, irmãos. Às vezes nós estamos olhando para a multidão e aceitando o que a multidão diz. E tem uma multidão agora, né, entrando dentro das igrejas com tanta coisa. É para a gente aceitar, calado, o pecado. Não, irmão, nós vamos para a cadeia, mas vamos para a cadeia falando a verdade. Deixa virar as costas para tu, mas fala a verdade, porque a tua verdade vai tirar essas pessoas do inferno. Então, quando nós falamos a verdade, não é porque odiamos essas pessoas, mas é porque amamos essas pessoas. Que amamos, sai daí, porque aí, se tu morrer nessa situação, o lugar para onde tu vai, a Bíblia diz que não tem repouso nem de dia nem de noite. São decisões nossas, irmãos, por amor a essas pessoas. E eu vou te dizer, o mundo cada vez mais tenta nos parar, para que a gente não fale a verdade para esse povo. E agora inventaram um monte de moda. Você nasceu assim, você é assim. Não é, irmãos. O que você rejeitou por Deus, o que é que você está rejeitando? Porque todos nós temos desejo, temos vontade. Todos nós estamos. Quem aqui está vivo? Levanta a mão aí, vivo. Só os vivos. Os mortos podem ficar com a mão. Está vivo. Então tu sente desejo, tu sente vontade. Mas é aí que a gente diz não. Não por quê? Por Deus. É como José fez no Egito. Ou tu acha que José não desejou aquela mulher? Mas por que José tomou aquela decisão? José disse: pecaria eu contra meu Deus e contra meu senhor, teu marido, que me confiou a casa dele. A mulher lançou a mão sobre a roupa de José, ele correu pelado. E só quem sabia a verdade era ela. Diga não, diga não. Tinha outro que sabia a verdade. Você está entendendo, irmãos? Tinha outro vendo toda a história e sabia toda a verdade. É o suficiente, irmãos. Quando o teu Deus, quando o meu Deus está sabendo a verdade, é o suficiente. Você está entendendo? E Deus, irmãos, vinha alertando esse povo: não te mete com esse povo, não te junta a esse povo. E eles aprenderam a fazer igualzinho, irmãos. Capítulo 2, coloca aí, capítulo 2, acho que é no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia o quê? E serviram a quem? Mas eles serviram por quê? Versículo 7.
Bota no versículo 7. Serviu o povo do Senhor todos os dias de quem? E todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra que do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Continua, versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, na idade de 110 anos. Versículo 9. E sepultaram, verdade, versículo 10. E foi também congregada toda aquela congregação, e seus pais, toda aquela geração, e seus pais, e outra geração, após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o quê? Ou seja, quando o testemunho, quando aquelas pessoas que davam testemunho de tudo que Deus tinha feito morreram, e deixou de ter referência de testemunho em Israel, a nação o quê? Se corrompeu. O que é que o mundo está tentando fazer hoje? Com a nossa geração? Calar a boca da igreja, para que não haja testemunho nosso em dizer, não faz isso, porque Deus não tem o culpado por inocente. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, como Deus disse a Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Fala, profetiza, porque é casa rebelde. Mesmo quer ouçam, quer deixe de ouvir, fala, porque saberão que houve no meio deles alguém que avisou, um profeta. Aí, ó, eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque o que? São casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles quem? Foi avisado. Você está entendendo? Irmão, se tua família não te ouve, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós somos chatos, né? Crente é chato. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Tem tanta gente no inferno dizendo eu podia ter ouvido aquele crente chato. Cadê aquele crente chato que eu cuspi, que eu desprezei, que eu zombei? Quer ouçam, quer deixe de ouvir. É a nossa hora de dizer, olha, tu já viu o que é que vai acontecer lá? Marcos capítulo 9, versículo 42. Ele está falando do escândalo. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Olha só, continua. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as tuas mãos irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca. Ele repete isso aí várias vezes. Esse lugar aí, irmãos, está preparado para aqueles que desobedecem ao Senhor. Aí tu acha que Deus não poupou Jesus da cruz? Em nenhum momento Ele mudou a sua palavra para tirar seu filho da cruz. Mas tem gente que acredita no sofisma. Sofisma são meias verdades. É aquilo que começa com a verdade e termina com a mentira. Ah, Deus é amor, e se Ele é amor, Ele não vai deixar a gente ir para o inferno. Vai. O amor dele é tão grande que Ele matou o filho no teu lugar. Aí tu despreza isso. Tem gente desprezando quem o perdoou. Tu está entendendo a história? Os filhos de Israel aprenderam a fazer o mesmo, irmãos. Salmo 106, versículo 34. O Salmo 106 vem contando a história de Israel. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as
Aquilo que parecia lucro, fazer um conserto, virou o que, irmãos? Depois, aquelas práticas engoliu o povo que era para ser testemunhas do Senhor. E as testemunhas do Senhor não serviram mais para nada. Começaram a fazer as mesmas coisas que Deus odiava. Olha só, continua. E serviram aos seus ídolos, que vieram lhe ser um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Aprenderam a fazer a mesma coisa. Aí Deus manda as nações que eles defenderam invadir, destruir o que eles plantavam. Os amalequitas destruía, roubava. Sabe por quê, irmãos? Porque conserto com erro e com pecado só vai dar em um lugar a destruição. Por que Deus preservou a tribo de Judá? Porque foi a única que destruiu aquelas nações e sobreviveu até hoje, porque obedeceu quem? Você vai destruir inimigo? Não, irmãos, porque o nosso inimigo hoje é outro. Nosso inimigo hoje está muito próximo de nós e é outro. Desejo da carne, aquele jeitinho. E às vezes a gente faz pequenos consertos com esses erros. E o final dessa história, a curto prazo, talvez você se divirta. A curto prazo, talvez você se alegre. A curto prazo, talvez você até ganhe dinheiro. Mas a longo prazo, tu vai ser extinto, que nessas nações foram extintas. Sobrou uma. Porque Deus prometeu. Porque Deus escolheu a tribo de Judá, porque era a tribo que ia trazer Jesus. Se você ler no Salmo 78, no versículo 68, ele diz assim: e não aceitou a tribo de Efraim, a de José, mas elegeu antes a tribo de o monte que amava. Porque ele expulsou dos montes tudo, qualquer tipo de idolatria, de deuses, de erro, de nações que Deus detestava pelas práticas. E Deus amou Judá. Aí eu te pergunto, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo conserto aí para se divertir da maneira errada? Fazendo aliança com o diabo? Porque tem gente concordando com coisa aí fora. Tem até pastores agora, pastores de renome, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Para quê? Para aceitar pecado, para aceitar homem com homem, mulher com mulher, dizer que é bonito, dizer que é bom, que nasceu assim. Não nasceu assim. Não nasceu assim. Deus, irmãos, Ele te ama, mas Ele não vai abrir mão da palavra dEle. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim: abstende-vos de tudo, de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda, o quê? Pareceu que é mal, corre. Precisa descobrir que é não, só pareceu, olha, por aqui. Vai esperar o quê? Entristecer a Deus? Porque, irmãos, todos nós temos limitações, falhas, fraquezas e desejos.
E isso nunca foi para Deus engano. Deus não te chamou enganado. Jesus não veio para cá enganado. Jesus veio muito bem decidido. Por alguns, irmãos, não são por todos não. E eu vejo que por alguns, Deus dando resposta a multidões, por um ou dois. Deus respondendo, Jesus respondendo àquela mulher, Cirofenícia, que a filha estava endemoniada, e ela andou atrás de Jesus durante tempo, e Senhor, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 23. Senhor, e a Bíblia diz que Jesus não dava ouvidos. Aquela mulher era Cirofenícia. Marcos capítulo 7, versículo 26. Coloca aí. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhes que expulsasse a sua filha do demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque convém tomar o pão, não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Olha o que Jesus disse para a mulher. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Jesus vira para ela e diz: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Mas você viu o que Jesus disse para ela? E Jesus não estava dando atenção a essa mulher? Porque, irmãos, eu vejo Jesus dando uma resposta para essa mulher, mas essa resposta não era para essa mulher, era para o mundo espiritual ouvir. Porque ele decidiu morrer por alguns. Porque essa mulher, Cirofenícia, no povo dela tinha a prática de sacrificar os filhos. O povo dessa mulher, onde ela morava, essas nações sacrificavam seus filhos a Moloque, queimadas vivas. E aquela mulher, mesmo sendo de lá, com uma filha endemoniada, que, irmãos, tu já imaginou? É porque a gente hoje, a gente pensa, filho endemoniado é difícil, mas não precisa ser demônio espiritual. Tu já teve um filho dependente químico, roubando em casa, agredindo pai, agredindo mãe? Quem já teve um filho assim, para saber mais ou menos o que é? E aquela mulher tinha na mão para resolver isso da maneira mais fácil. Na próxima festa que tiver, meu Deus, eu te sacrifico. Não era assim? Eu sacrifico ela, meu Deus, louvo meu Deus, me livro do problema e pronto. Mas aquela mulher, com a filha endemoniada em casa, viajou para onde Jesus estava, a pé, e foi humilhada. E eu vejo Jesus dizendo para o mundo espiritual: vou te mostrar, Satanás, que no meio daquela nação, onde as mães e os pais sacrificam os filhos, existe mãe que são humilhadas, mas não abre mão deles. Quando Jesus diz assim para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e deitar para os cachorros. Eu acho que Jesus estava dizendo: eu vou te mostrar, Satanás, porque é que eu vou morrer por algumas pessoas que vale a pena morrer. Aquela mulher disse: os cachorros comem das migalhas que saem da mesa, que cai da mesa. Jesus disse: pode ir embora, mulher, o diabo já saiu da tua filha, o demônio já saiu dela. Sabe o que é isso, irmãos? Resposta que nós damos para Deus, por Deus. Você está entendendo? Temos tudo aqui para aprender a fazer do jeito que Deus quer, mas a gente gosta mesmo de fazer como Deus não quer.
Tempo de arrependimento, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de se arrepender mesmo e pedir a misericórdia de Deus, para que Deus possa te usar, para que Deus possa se revelar a você e para que Deus possa te usar para pessoas que estão indo para o inferno hoje. Tem pessoas que saem de casa hoje e não vão voltar. E às vezes o diabo usa a boca delas mesmo para dizer: a vida é minha, não te devo, eu faço o que eu quiser. Satanás às vezes usa essas pessoas, irmãos, para nos parar. E a vontade que a gente tem é de dizer: tá bom, vai para o inferno mesmo, né? A vontade não é essa mesmo? É. Mas a gente fica insistindo: não vai para lá não, não vai para esse lugar não. Apocalipse capítulo 9 versículo 14, aliás, capítulo 14 versículo 9, diz assim: seguiu o terceiro anjo com a taça e disse, que tinha a trombeta, capítulo 14 versículo 9, 14, 9, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, tal também beberá do vinho da ira de Deus, que foi deitado, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre, com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, o inferno. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em aquele lugar, irmãos, é terrível. E a gente está dizendo para essas pessoas: não faz, sai daí. Só tem um caminho, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Delane leu aqui no começo do culto, Marcos capítulo 15, e no versículo 16 ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Capítulo 16, versículo 16, perdão. Diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. A palavra é essa, irmãos. O livro de Juízes mostra a paciência de Deus com um povo que ele amava, com um povo que ele queria perto. Mas as decisões desse povo fizeram eles serem o quê? Extintos. A curto prazo parecia bom negociar com o inimigo, negociar, tê-los por perto. Fizeram a longo prazo, foram exterminados dessa terra, destruídos, engolidos por culturas que Deus odiava, que Deus detestava, porque não fizeram aquilo que Deus pediu. Hoje nós vamos orar agora. Está entregue nas tuas mãos a tua decisão. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos falando com crentes. Porque se você está aqui, você crê. Ou veio buscar o que aqui? Não é não? O que é que a gente vem buscar em igreja? Ouvir o quê? A palavra de Deus, o que Deus tem falado ao nosso coração. E corrigir, porque Deus nos ama, irmãos, e Ele quer te usar poderosamente. Vamos ficar de pé toda a igreja? Vamos orar ao Senhor.